Deus, esse hino é lindo, ele é maravilhoso. Amém. Amém, queridos, com as nossas Bíblias abertas, a santa palavra, santa e gloriosa palavra de Deus, vamos abri-la no Salmo de número 79, um salmo de Asaf. Salmo de número 79. Amém. Podemos ler? Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para os nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venha ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e torna os nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto da sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, e cantaremos os teus louvores. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui foi lida a tua palavra, a tua santa palavra, a tua abençoada palavra. Deus amado, agora eu venho pedir que continues ministrando ao nosso coração, que continues falando, Senhor, ao nosso interior, à nossa mente. E Deus, que tudo que for falado aqui hoje possa perdurar por todos os nossos dias. Ajuda-nos nesse propósito. Sê com a minha boca, sê com o meu coração, com a minha mente. Alinha tudo isso de acordo com a tua vontade e não deixe-me atrapalhar o teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Podemos sentar, queridos. Interessante, né? Quando o Senhor me deu essa palavra, foi na segunda-feira, Ele colocou um peso no meu coração. E a gente ao longo da nossa vida, principalmente depois que o Senhor me deu o privilégio de ser, né, um pastor de ovelhas, eu tenho aprendido com ele, quando ele quer falar alguma coisa, ele me dá algumas impressões, ele coloca, enfim, ele faz algo dentro de mim que eu percebo assim claramente, quer dizer, de uns tempos para cá, claramente que é ele que está falando e é isso que ele quer que eu fale. E quando chegou segunda-feira, eu comecei a sentir um peso muito forte no meu coração com essa palavra aqui. Tá? Exatamente na parte que é o título da mensagem, que está no versículo 1,
desse texto que nós lemos, quando ele diz assim, quando Asaf fala desse jeito: ó Deus, os gentios vieram à tua herança e contaminaram o teu santo templo. Essa palavra foi terrível para mim, irmãos. E na segunda-feira eu fiquei com esse negócio no meu coração, na minha mente. Isso me deixou bem introspectivo, bem fechado em mim mesmo. Não sei nem se a Isabel percebeu isso, mas eu ficava pelos cantos pensando, e meu coração ali martelando em cima dessa frase: contaminaram o teu santo templo. Então, e aí Deus acaba confirmando essa palavra ao longo dela, né, ao longo da semana, quando eu começo a receber alguns vídeos, né? Aí a gente sempre, no grupo de pastores, nós estamos sempre colocando vídeos e tal, e alguns vídeos vieram em cima desse texto, quer dizer, vieram demonstrar exatamente o que eu estava sentindo, outros textos que foram colocados aqui através de vocês mesmos, né? E então eu tenho certeza absoluta que é o que Deus quer nos ministrar nesta manhã, é o que o Senhor quer nos falar agora. Então, queridos, tudo começa nessa frase. Tudo começa nessa frase. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a montões de pedras. Engraçado que o estudo da Escola Bíblica Dominical hoje é um esse pós-momento, né? Porque aqui o que acontece? Lá pelo ano 605, Nabucodonosor II, né, ele empreendeu uma grande campanha militar, isso todo mundo conhecido da época, a fim de aumentar o seu poderio, o seu império. E este rei foi um instrumento do próprio Deus para disciplinar o seu povo devido à sua inclinação ao mal. Então lá em Jeremias 32, 28 a 30, nós vemos esse registro, né, corroborando o que está escrito, falado aqui. Em Daniel 5,18 também a mesma coisa. Logo, o próximo grande exílio dos judeus envolveu a destruição do Reino do Sul, Judá. Carlos explicou aqui para vocês que o Reino do Norte, os assírios vieram e acabaram, né, deixou de existir, e Nabucodonosor veio no Reino do Sul, né, em Judá, e também fez a mesma coisa. Em 586 a.C., os babilônios capturaram Jerusalém, destruíram o templo de Salomão, aquele templo magnífico, aquele templo exuberante, né? Destruíram, botaram ele embaixo, além de destruírem também os muros da cidade, e puseram um fim à dinastia davídica, levaram o povo cativo. Somente os mais pobres foram deixados em Judá. Eles pegaram, né, a elite que havia em Jerusalém, eles foram espertos e levaram consigo, né, cativos. Acredita-se que nessa primeira leva, Daniel e seus amigos foram nela. Isso está lá em Jeremias 52, no capítulo 52, versos 28 a 30. Agora, é muito provável, pela própria descrição do texto, que Asaf, ele faz um dia seguinte aqui. Um dia seguinte. Claro que Asaf deve ter presenciado essas cenas terríveis, né, de matança, de invasão, de destruição, mas aqui ele faz como se fosse um dia seguinte, como se ele estivesse agora andando pelas ruas de Jerusalém, né? E aí ele começa a contemplar todas aquelas cenas dantescas, horríveis, né? Onde ele fala de corpos que ficaram insepultos, porque os que dominavam agora não permitiam que esses corpos fossem sepultados. Então ele andou por Jerusalém contemplando, vendo amigos seus, parentes, vizinhos, ali no meio daquele amontoado de corpos. Ele viu os muros da cidade destruídos, né, como o Carlos ministrou aqui nesta manhã, né, que com a vinda de Neemias, a reconstrução foi feita desses muros, porque eles foram totalmente destruídos. Agora, interessante
a maneira como ele faz essa narrativa. E foi isso que chamou minha atenção. Porque ele começa o texto, interessante que ele começa o texto dizendo assim: ó Deus, os gentios vieram à tua herança e contaminaram o teu santo templo. Depois que ele faz essa assertiva, é quando ele começa a descrever e começa a falar das cenas que ele estava contemplando naquele momento. Mas o que toca profundamente o coração de Asaf, que é o autor deste salmo, foi o fato dele ver o templo destruído e o templo profanado e pisado pelos gentios, que são os babilônios. Né? Então, quando ele vê essa cena, aquilo é uma cinte para ele. Ele não consegue absorver aquilo. Vê se vocês conseguem entender. O camarada está diante de um acontecimento que ele não consegue absorver. Para ele, aquilo é tão inusitado e tão impossível de acontecer um dia. Na cabeça do judeu da época, o templo é inviolável. Jerusalém é inviolável. Por quê? É a cidade santa. O templo é o local onde Deus mora. Para pensar nisso. E de repente ele vê um monte de incircuncisos invadindo a cidade santa, entrando dentro do templo e destruindo esse templo. Como pode um negócio desse? Como? Como isso é possível? Ele não admitia, ele não conseguia puxar essa cena para dentro de si mesmo. Por isso que ele começa o texto de forma espantada. Ele diz assim: finalmente aconteceu. Aquilo que eu temia, aquilo que Deus tinha me mostrado, aquilo que os profetas passados falavam que ia acontecer, acaba de acontecer. Eles estão realmente aqui, eu estou vendo eles ali. Ora, eles estão lá dentro do templo, eles estão destruindo tudo. E ele não consegue absorver essa cena. Por isso que ele começa o texto desta maneira. Isso foi tão impactante para ele, que as cenas de horror das ruas cobertas de corpos, e com toda certeza de pessoas conhecidas dele, de parentes dele, isso acabou ficando em segundo plano. Para vocês terem uma noção do impacto dessa cena terrível dele ver o templo sendo invadido. E essa palavra que ele coloca aqui, contaminaram o teu santo templo, ela é assim, impactante para nós cristãos, porque o que Deus me mostra, o que me mostrou nesta mensagem, é como se ele fizesse uma analogia do que aconteceu naqueles dias e do que está acontecendo nos nossos dias. E a meditação de hoje, desta manhã, vai ser sobre isso. Nós vemos algo que sobressai em toda essa narrativa. Cenas de horror são descritas por Asaf ao relatar sobre os corpos insepultos espalhados por toda Jerusalém, a cidade queimada-se, os muros destruídos. Porém vemos um desespero maior no salmista ao descrever a destruição do templo, símbolo máximo do culto a Deus e referência da esperança do seu povo. Asaf trabalhava ali. Uma coisa que vocês precisam entender também, todos nós precisamos entender: Asaf trabalhava ali no templo. Ele tinha um turno que ele tinha que cumprir, porque ele era um levita. Então, não se fala muito de Asaf, mas o pouco que nós entendemos é que ele ministrava, não como um sacerdote, mas ministrava como um levita, como um cantor. Ele participava dos cultos ali. Ele era aplicado, como todo judeu ele era aplicado naquilo que ele fazia. E de repente ele vê um lugar sagrado, um lugar onde ele esteve tantas e tantas vezes, ministrando a Deus e ao povo. E diferentemente, o impacto nele foi maior do que na maioria do povo,
porque ele trabalhava ali, ele estava ali diante dos átrios do Senhor, ficava dias ali dentro, nessa ministração, como eu disse, cumprindo um turno que eles tinham. Lá no Salmo 74, a coisa parece que fica um pouco mais até clara. E este mesmo Salmo também é de Asaf. E lá no versículo 7, ou a partir do versículo 7, nós lemos assim: lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Para pensar, tenta entrar agora na mente de Asaf. A descrição que ele dá é muito forte. Olha como é que ele diz: lançaram fogo no teu santuário. Para ele isso é inconcebível. Ele não tinha como aceitar esse negócio. Isso era difícil demais para ele poder entender. Ele não conseguia entender. E aí ele diz mais: profanaram, porque ele viu incircuncisos ali dentro. Não eram, não podia acontecer. Derrubando até o chão a morada do teu nome. Olha que coisa terrível. Disseram nos seus corações, versículo 8, despojemo-lo de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Para pensar nessa expressão. É ele falando, destruíram tudo, não há mais nenhuma referência para o nosso culto, está tudo queimado, está tudo destruído. Versículo 9, já não vemos os nossos sinais. Olha, isso é terrível. Já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Perderam toda a referência de culto. Ele diz, acabaram com os nossos sinais, os símbolos que eles tinham dentro do templo. É como se alguém conseguisse fazer isso. Pegassem todas as Bíblias que existem no mundo, tudo. Pegassem todas as prensas, onde tivesse a possibilidade de se imprimir a Bíblia e destruísse, realmente tirasse da memória da humanidade a Bíblia. É como se fizessem isso com eles. Todos os sinais foram consumidos, foram destruídos. E aí, a gente começa a meditar, qual foi a causa dessa tamanha destruição? Porque na cabeça de Asaf não entrava a possibilidade de Deus permitir tal coisa. Isso é horroroso demais. Porque além de toda a referência que eles tinham, até mesmo para promover a esperança no coração deles, isso tinha sido arrasado, tinha sido exterminado. Ele ainda tinha as imagens daquelas cenas horrorosas que ele contemplou na cidade depois dessa invasão. E aí, a pergunta que vem é essa: qual a causa de tamanha destruição? Por que Deus permitiu que isso viesse a acontecer? Lá em Jeremias 25, nós temos uma ideia. Diz assim, Jeremias 25, a partir do verso 1. Palavra que veio a Jeremias, quer dizer que Jeremias foi um dos profetas, tá, que passaram nesse período, falando, gente, toma tendência, mude de vida, porque se vocês não fizerem isso, o juízo virá, o juízo vai acontecer. Então lá no versículo 1 ele diz assim, a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13, isso aqui é Jeremias falando, presta atenção, Jeremias está falando em nome de Deus nesse momento, presta atenção o que o texto diz, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, então bastante tempo, durante muito tempo, período de 23 anos, é o que está escrito aqui no texto, não sou eu que estou dando esclarecimento não, está no texto,
Deus falando, ó, durante 23 anos eu falei com vocês. Tem vindo a mim a palavra do Senhor e vô-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Durante 23 anos a mensagem foi a mesma. Durante 23 anos o sol nem tinha saído, Jeremias estava proclamando a palavra do Senhor, avisando o povo, gente, mudem de vida, tomem tendência. Versículo 4. Também nos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Parem para pensar, antes desses 23 anos, outros tantos profetas e até mesmo contemporâneos de Jeremias, todos eles vieram com a mesma mensagem. Gente, para pensar nisso. Quando diziam, convertei-vos agora, a mensagem era essa, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, a vossos pais para sempre. Deus deu a terra para eles para sempre. Deus, o desejo do coração de Deus é que eles prosperassem nessa terra. Deus só tinha pensamentos bons. Foi o que o Carlos leu aqui em Jeremias para a gente hoje. Deus sempre tem pensamentos bons e ele tinha para o povo. Mas ele falou, gente, eu quero que vocês permaneçam, mas se vocês continuarem no pecado, vocês não vão permanecer. E não andeis após outros deuses para os servirdes, para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Deus está falando, gente, não me provoquem. Não provoquem a minha ira. Porém, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira, e com a obra das vossas mãos para vosso mal. Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto, aí Deus engrossa a voz, e ele diz, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor. Foi o que aconteceu com a invasão assíria, tá? Como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e as destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. Gente, Deus descreveu exatamente o que ele faria com eles, se eles continuassem no pecado. Se eles permanecessem fazendo as coisas que faziam. Deus, durante 23 anos, só com Jeremias, ele falou, não faz isso, gente. Gente, não me provoca, não faz isso. Não precisa agir assim, a minha vontade é o melhor para vocês. Me obedeçam. Cumpram os meus mandamentos, porque são os melhores. A Bíblia diz, Deus falando, vocês não quiseram me ouvir. Antes de Jeremias, Deus ainda dá um outro tanto de profetas falando a mesma coisa. E eles nem aí. Depois eu vou ilustrar isso com uma cena recente. E farei desaparecer dentre eles a voz do gozo, e a voz da alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. Então tudo que havia de belo naquela sociedade seria destruído, e foi. Por isso as cenas horrorosas que Asaf viu. Deixa eu ilustrar isso, infelizmente, com uma cena horrível que aconteceu ontem. Todo mundo aqui já viu isso, já foi divulgado em tudo quanto é mídia. Aquele acidente lá em Minas Gerais, com aquele
grupo de turistas que estavam lá, quando aquela imensa pedra, monumental pedra, se desloca e cai sobre eles. Nas cenas a gente vê nitidamente, claramente, e está lá estampado para quem quiser ouvir e ver, o pessoal de cá avisando: saiam daí, saiam daí, a pedra está rachando, olha só, está começando a cair as pedras estão descendo, saiam daí. Mas por uma coisa que a gente não consegue entender por que não saíram, e a pedra caiu sobre eles. Eu não sei se a notícia que eu vi tem sentido, mas parece que existem, ou ainda, na contagem deles já tinham 6 mortos, não sei se nesse aumentou, e 20 desaparecidos. Uma tragédia. Famílias inteiras ali foram destruídas. Mas foram avisados. Foram avisados. As pessoas estavam gritando para eles, a gente vê isso nas cenas, desesperadas: saiam daí! Saiam daí! A mesma coisa Jeremias fez nas praças públicas, dentro do templo, fora dele, em todos os lugares. Jeremias clamava e dizia: o juízo vai vir, parem de fazer o que vocês estão fazendo, o juízo virá. Ninguém deu bola. Ouvidos de mercador. Ninguém acreditou. Quais foram as consequências dessa destruição? Então, nós vemos Deus avisando, mostrando para eles, tá, que havia um perigo iminente, que algo iria acontecer. Eles não deram ouvidos para isso. Foi consumado, o juízo veio, tá? A ira de Deus caiu sobre eles. E quais foram as consequências de tudo isso? E aí, meus irmãos, nessa analogia que nós vamos tentar fazer aqui, nós vemos a primeira coisa que aconteceu no meio dessa destruição foi a perda de credibilidade. Porque nós vamos ver lá no versículo 4 deste salmo que eu li: somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Gente, a nação de Israel era o símbolo de uma nação que tinha um Deus todo-poderoso que tomava conta deles. Então, os exércitos inimigos, a gente vê isso, já tem alguns relatos na Bíblia, quando os filisteus estavam de frente com Israel para o combate, né? E os filhos de Eli mandaram buscar a arca, e a arca entra no arraial, há um alarido ensurdecedor, tá? O povo grita de tal forma que os filisteus dizem assim, eles perguntam: mas que barulhada é essa? Por que eles estão nessa euforia toda? A resposta deles mesmos é assim: porque o Deus de Israel acabou de chegar no meio do arraial. E aí eles falavam assim, então, os comandantes falavam assim: então, nos ergamos e sejamos homens para enfrentar esse Deus tremendo. Eles sabiam, eles tinham conhecimento de que com esse Deus não brincava. Eles viram, tá? Acontecimentos durante outros combates anteriores, de que o poder de Deus era muitos, zilhões de vezes superior ao deles, e eles temeram. E foi um fiasco aquele dia, né? Israel foi simplesmente dizimado, os seus soldados fugiram pelos montes, foi um fiasco naquele dia. Perda de credibilidade. O que eu vejo hoje, meus irmãos, e aí eu vou começar essa analogia, é que nós estamos passando por situação semelhante. Deixamos de cumprir o nosso papel, a igreja se empobreceu espiritualmente, mas se empobreceu demais. Não é algo assim que nós possamos comentar como algo irrisório, algo simples. Não. Aconteceu uma tragédia no meio da igreja, similar a essa tragédia que aconteceu lá
nos dias de Asaf. E o que nós vemos hoje é que todas as nações ao nosso redor hoje zombam de nós, hoje escarnecem de nós, porque nós permitimos. Aí, como Asaf, nós falamos, como Asaf, nós falamos assim: finalmente aconteceu, finalmente os gentios vieram, entraram e profanaram o templo. Algo que era impossível nos meus tempos de criança, nos meus tempos de jovenzinho, que você falava que você era um cristão, tá? E a sua identidade da igreja servia como comprovante nas compras que você fazia no mercado. O cara pedia a tua carteirinha lá, quem era da Assembleia de Deus sabe muito bem disso. Você chegava lá com sua credencial de assembleiano, era o suficiente, valia mais do que uma identidade. Você podia fazer o seu crediário. E outras coisas mais. A igreja funcionava nesse tempo. A igreja era a igreja toda poderosa do Senhor Jesus. Era uma igreja que era respeitada. Era uma igreja que as pessoas temiam em falar mal dela. Temiam em falar mal do Senhor dela. Hoje a gente vê cenas horríveis no carnaval. Hoje nós vemos programas humorísticos usando como tema as coisas que acontecem dentro da igreja. Novelas nesse sentido. Viramos chacota, meus irmãos. Chacota no meio dos gentios, no meio daqueles que não conhecem a Deus. Foi o que aconteceu com eles. A perda do referencial bíblico, a gente vê claramente, e uma coisa que o diabo tem investido pesado, ele tem colocado o inferno inteiro nesse sentido, para que toda a nossa liturgia, tudo aquilo que é sagrado para nós, seja ultrajado por aqueles que não conhecem a Deus. No Salmo capítulo 11, verso 3, nós lemos assim: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Irmãos, estamos chegando num momento, tá, de tamanho descrédito e de perda de referencial bíblico, que as pessoas, a gente vai restar muito pouco, humanamente falando, para fazermos, porque isso já foi completamente destruído e dizimado por nossa causa. Lá em Salmo 74, 9, já não vemos os nossos sinais. Olha, preste atenção no que Asaf fala aqui. Tá? Ele diz: não vemos os nossos sinais, já não há profeta, não há gente séria. Os púlpitos estão ficando vazios de pessoas honestas, como foi ensinado aqui hoje. Estão vazios de pessoas que são realmente honestas, que falem a verdade, que mostrem a verdade através da palavra de Deus, que tenham suas vidas íntegras, que sejam íntegras no seu andar, no seu agir. Então ele está dizendo aqui: já não temos mais os nossos sinais, eles foram queimados, eles foram destruídos. Não há profeta entre nós, honesto, sincero, que possa nos falar, nos dar direção. E não há, isso aqui é importante, e não há entre nós alguém que saiba até quando durará. Não tem ninguém que possa dar direção, irmãos. Gente, eu não estou falando de algo que vai acontecer, nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo estes momentos. As pessoas estão no púlpito, os nossos líderes estão lá e eles não sabem o que fazer. E por não saberem o que fazer, inventam. Aí vem as invencionices, vem aquele preenchimento de espaço. Ok? Como é que é? 1h30 de louvor, 1h30 de mantra, né? Porque é um mantra, não tem mais louvor, é um mantra. O cara repete a mesma frase 50 mil vezes até você ficar assim, igual um zumbi cantando. Mantra. E depois do mantra, meus irmãos, nós temos 15 minutos para pregar a palavra, e prega uma palavra que misericórdia.
Lá em Oséias 6,10, esse texto é demais. Olha o que Oséias fala. Vejo uma coisa horrenda, a expressão que ele usa. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim e Israel está contaminado. Então nós falamos da perda de credibilidade, falamos da perda do referencial bíblico e agora a perda da esperança, que é uma consequência seguinte. Salmo 74, 21. Ó, não volte envergonhado o oprimido, louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Não volte envergonhado o oprimido. Pararam para pensar nisso? A pessoa vai em busca de uma opção, vai em busca de uma solução para a vida dela, e ela volta envergonhada porque ela não consegue ter esta solução, ela não consegue obter a direção de que ela precisa, então ela volta de cabeça baixa, humilhada, porque não encontra mais isso. Este é o cenário. E por fim, irmãos, a apostasia. A apostasia é o último sinal antes do aparecimento do anticristo. Tá muita gente discutindo, que o anticristo é o fulano, é o Beltrano. Não. Quando a apostasia concluir o seu período, o seu tempo, ele vai se manifestar. Ele não se manifestou ainda, mas a apostasia já está aí. Já estamos vivendo esse momento de apostasia. E aqui, em Jeremias 25:4, nós lemos Jeremias colocando da seguinte maneira: também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando-os, mas vós não escutaste e nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. A pregação ela foi feita, ela aconteceu, mas o povo não quis saber, se rebelou contra essa palavra. E a apostasia é exatamente isso, é a rebelião contra toda e qualquer palavra vinda de Deus. Tudo aquilo que Deus coloca como princípio de vida para nós, o homem vai e rejeita isso de forma temerária e deliberada. Ele rejeita isso. Ele diz: não, Deus, não é assim, é assim que vai ser. Lá em 1 Timóteo 4:1, lemos também o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, estamos vivendo esses dias. Estamos vendo líderes de denominações históricas dizendo assim: precisamos atualizar a Bíblia. Ela carece de uma atualização. Vemos outros líderes se dobrando diante do ecumenismo. Líderes de igrejas históricas, eu não estou falando de neopentecostais, eu estou falando de igrejas históricas, que vão até o Vaticano e se dobram diante do Papa, e se inclinam diante daquela falácia de uma religião única. Eu estou falando de gente que conhece a palavra de Deus, onde ela condena explicitamente tudo isso. E essas pessoas estão lá se dobrando diante dessas coisas. Estes são os nossos dias. Eu não estou falando do amanhã, não. Estamos neles. E aí? Qual a conclusão que nós chegamos? Se nós formos ver o Salmo 73, esse salmo eu considero um dos salmos mais belos, porque que é de Asaf também, tá? Vocês podem abrir lá. Vocês vão ver algo interessante ali. Vocês vão ver um Asaf que postula convicções, posições, pensamentos totalmente alheios à palavra de Deus. E nós vamos ver isso claramente, por exemplo, lá no verso 2 do capítulo 73, tá? Diz assim: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem,
Então nós vemos aqui Asaf com uma fé completamente superficial. Eu estou falando de um louvador. Eu estou falando de um camarada que ministrava. De um camarada que entrava no templo, que estava lá cantando e ministrando. Estou falando desse Asaf, do mesmo Asaf. Mas que ele declara: eu quase escorreguei. Olha, eu vou ser franco com vocês, eu quase chutei tudo, eu quase desisti de tudo. E aí, meus irmãos, logo a seguir, ele começa a dizer por que ele quase desistiu, porque ele quase agiu assim. E nós vemos, por exemplo, nos versos 3 ao 12 deste mesmo salmo, tá? Faço questão de ler, diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, não é robusto, são robusto o seu corpo, não se acham em tribulações como outra gente, e nem são afligidos como os demais homens, pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, e a violência de cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura e transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arregaladamente da opressão. Põem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. A justiça não consegue alcançar esses caras. E dizem: como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Deus é balela. Deus é história furada. E no verso 12: eis que estes são ímpios, sempre em segurança, e aumentam as suas riquezas. Então, Asaf, embora estivesse dentro do templo, ministrando, era assim que ele agia. Na superficialidade da sua fé, ele conseguia enxergar os ímpios, ele conseguia enxergar a maneira como eles viviam, como uma maneira onde Deus não se manifestava. Então, para que eu vou conservar a minha integridade? E ele fala isso, tá? No versículo 13, né? Que em vão mantive as minhas mãos limpas. Em vão eu mantive as minhas mãos limpas. Por que eu vou continuar neste caminho, andando neste caminho, se os ímpios andam regaladamente no pecado e nada lhes acontece? Lá no verso 14, mostra um Asaf reclamão também. Tá? Se vocês forem ver lá, vocês vão ver ele dizendo assim: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então, na cabeça de Asaf funcionava assim: tudo dá errado para mim, eu não consigo ter uma vida tranquila, a minha vida é cheia de luta, tribulações. Aí eu olho para o meu vizinho, que é um ímpio, um cara que não teme a Deus, e olha esse camarada, olha como é que ele vive de forma regalada. E aí nós vemos esse mesmo Asaf, lá nos versos 15 ao 16, um Asaf questionador, né? Questionava tudo que lhe acontecia. Além de reclamar, ele dizia: se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me terias havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei essa tarefa difícil demais. Então ele questionava tanto Deus sobre estas coisas, que ele acabou desistindo de fazer isso, porque as respostas não chegavam. Não havia justificativas plausíveis, a lógica fugia do eixo, saía do seu eixo. E ele não entendia. Mas aconteceu um negócio com Asaf. E é sobre isso que nós precisamos concentrar toda a nossa atenção nesta manhã, em que algo mudou na vida dele, algo transformou. Ele não tinha
Para pensar, esse Asaf que nós acabamos de ver agora, um Asaf questionador, com uma fé superficial, e que representa muito bem muitos cristãos dos nossos dias, que vão à igreja, que cantam louvores, que ocupam cargos dentro da igreja, que são homens de confiança do pastor. Hoje nós vemos pessoas assim como Asaf, mas superficiais. Esse Asaf aqui, descrito desta maneira, ele não tinha condições de encarar as cenas da pós-destruição babilônica na sua terra, na sua cidade de Jerusalém. Então o que foi que aconteceu? Porque se Asaf reclamava em tempos de paz, se ele falava todas estas coisas para Deus, e dizia todos esses impropérios para ele durante momentos de paz, como ele não fez isso naquele dia, quando ele andava pelas ruas de Jerusalém e se deparava com todos aqueles corpos ainda insepultos, via o templo todo destruído? Como ele não faz nenhuma observação? Pelo contrário, ele tem uma atitude completamente diferente, e a resposta está aqui, tá? No próprio capítulo 73, quando ele diz lá no verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Agora presta atenção, Asaf já era o ofício dele, ele era o levita, ele já cumpria um turno, ele estava dentro do templo, e ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Parece uma redundância, um camarada que já está dentro do templo, entrar dentro do templo. Como é que é esse negócio? Porque o negócio é diferente, meus irmãos. A palavra, o termo grego para santuário é kadash, tá? Ele vem desse termo, que quer dizer consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Parem para pensar numa coisa, houve uma mudança de atitude por parte de Asaf. Ele estava dentro do templo, mas teve um dia que ele se jogou aos pés do Senhor. Naquele dia, ele se rendeu diante de Deus. Naquele dia, ele rasgou a sua alma e o seu coração. Naquele dia, ele parou de questionar Deus. E a Bíblia diz, até aquele momento, na hora que ele entra na presença de Deus, na hora que ele se firma diante de Deus, mas da forma como tem que ser feito. Não é ministrando, cantando no coral, não é ficar cantando o dia inteiro, não é estar dentro da igreja fazendo coisas, não é isso. Lembre-se da mensagem de hoje, da escola dominical, que foi falado aqui. Quando o seu coração arder por algo, Deus já está falando contigo. Deus já está falando com você. O coração dele não ardia, mas teve um dia diferente. Um dia que ele recebeu um toque especial, uma forma diferente. Ele entrou naquele dia dentro do templo e algo estranho começou a acontecer com ele. Ele se joga diante de Deus, ele abre seu coração para Deus, e ali, até aquele momento, tá? Ele era esse Asaf que nós lemos aqui. E depois daquele momento, Asaf é transformado, é mudado numa outra pessoa. Então nós vemos lá o verso 23, por exemplo, desse texto do Salmo 73, tá? Que nós lemos assim, lá no verso 23, diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Olha só, um cara que antes reclamava, um camarada que não estava entendendo, ele disse, é difícil demais para mim entender como é que aquele meu vizinho ali se dá bem e eu me dou mal. Um camarada que estava com a cabeça completamente à parte daquilo que Deus tinha para ele. Aí esse cara diz agora, a partir do verso 23, depois dessa experiência que ele tem com Deus, que é uma experiência genuína, irmãos, ele se coloca diante de Deus, ele se rasga diante de Deus. Ele para de reclamar,
ele para de questionar Deus, de perguntar por quê, por quê, por quê. Ele encerra esse momento da vida dele e começa um outro momento, tá? E esse momento foi crucial para ele, para esses dias da invasão na Babilônia. Se o Asaf que tivesse ali fosse aquele Asaf, ele não teria resistido. Não teria resistido. Mas o Asaf que encarou toda aquela invasão, o Asaf que viu todas aquelas cenas horríveis, é o Asaf transformado. É o Asaf naquele momento que se prostra diante de Deus, faz a sua entrega para ele, e aí no versículo 23 ele fala isso: todavia estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita. E nós vemos também que ele era sustentado por Deus todo o tempo. Ele diz isso no verso 23. No verso 24, ele fala de ser guiado por Deus em todo momento. No verso 25, ele diz, é ter Deus como sua única porção. Meu Deus do céu, um camarada que chega diante de Deus e diz assim, olha, não dá mais, eu vou pular fora. Ele fala isso para Deus. Olha, sabe uma coisa, não vejo mais sentido em continuar. Como muitos já chegaram para nós e disseram assim, e esse papo de Jesus voltar, ó, ouço isso o dia inteiro, toda hora. E isso é mais velho do que andar para frente, porque lá nas Escrituras, não me lembro qual foi o apóstolo, se foi o apóstolo Paulo, não me lembro quem foi que falou, o camarada chega, desde o tempo dos nossos pais, ouvimos, né? A questão toda, meus irmãos, que eu quero que vocês entendam, que Asaf teve todo esse momento, essa incompreensão, mas agora ele chega para Deus e diz assim, Senhor, Tu és a minha única porção. Esse cara foi ou não foi mudado? Não aconteceu algo tremendo com ele naquele dia no santuário, porque quando ele fala assim, eu entro no santuário de Deus, ele não está falando de entrar dentro do templo, ele já estava dentro dele. É esse que é o ponto que o povo precisa entender. O pessoal acha que entrar dentro da igreja não resolve nada. Nós temos um monte de gente assim dentro da igreja. Um monte de desviado dentro da igreja. Esse que é o ponto. Asaf está falando, eu entrei no teu santuário. Eu comecei a entender as coisas depois que eu entrei no teu santuário. No verso 28, ele tem Deus como sua fonte de confiança. Deus, gente, totalmente o oposto do início do texto. No mesmo verso 28, é ter o prazer de anunciar sobre as obras de Deus. Ele passa a ser uma pessoa que evangeliza, que prega, que conta das coisas boas de Deus. Antes era um cara reclamão, um questionador. Irmãos, por que eu estou assemelhando esses dias terríveis da invasão da Babilônia em Judá com os dias de hoje? Nós não estamos na iminência de sermos invadidos, pelo menos, acho que não. Mas algumas coisas, alguns momentos dessa experiência de Asaf mexeram comigo para a nossa questão, para o nosso momento com Deus. A forma como nós lidamos com o sagrado, a forma como nós passamos isso para aqueles que não conhecem a Deus. Então, queridos, por causa desse povo que se voltou para a idolatria, que abandonou as coisas sagradas, que abandonou aquilo que era o certo fazer, que não deram ouvidos à mensagem que vinha através dos seus profetas. Por causa dessas coisas, a falta de credibilidade começou a acontecer. Houve uma invasão, tá? E aqui essa invasão eu acho interessante, porque eu vejo o grito de Asaf como o grito que estava no meu coração e está no coração de todos aqueles que amam a Deus, de dizer assim, finalmente aconteceu. Os gentios chegaram e contaminaram o teu santo templo. Aconteceu. Sabe por que eles chegaram lá? Sabe por que eles queimaram o templo? Sabe por que eles invadiram a cidade santa? Porque o povo não foi fiel a Deus.
porque não cumpriram aquilo que a palavra os mandava fazer, porque não deram ouvidos àquilo que Deus lhes mostrava, não escutaram seus profetas. Hoje a mesma coisa, nós temos vários homens de Deus, mulheres de Deus, pregando a mensagem do Evangelho, mostrando para o povo: gente, se arrepende, não age dessa maneira, se volte para Deus, entre no santuário dele, faça um pacto com ele, mude a sua vida, seja honesto consigo mesmo, como foi ensinado aqui hoje. Seja honesto contigo mesmo. A mensagem de hoje, irmãos, é para mostrar que nós estamos já em momentos assim. E, infelizmente, isso vai avançar, porque está na palavra de Deus, isso vai perdurar, infelizmente isso vai tomar proporções muito ruins. E o que eu queria deixar com todos aqui é o seguinte: em algum momento na vida de Asaf, ele tomou uma decisão. Ele percebeu que por onde ele estava andando, o caminho que ele estava trilhando não era o caminho certo. Então ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Porque para entrar no santuário, você tem que querer fazer isso. Esse é o ponto. E Asaf desejou fazer isso. E quando ele fez isso com sinceridade de coração, a vida dele mudou. Parem para pensar numa coisa, irmãos. O juízo de Deus virá. Isso é fato, todos nós aqui já sabemos, batemos nisso no púlpito sempre nos lembramos disso. Embora muitos de nós ainda ajam como se isso fosse acontecer daqui, sei lá, 100 anos. Né? Mas o fato é que, como Asaf, nós precisamos entrar no santuário para termos uma atitude, termos um comportamento diferente, uma maneira de ver as coisas diferente, para que possamos suportar os dias que virão. Muita gente pergunta: poxa, é fácil, é só eu comprar um sítio lá no meio da floresta, é só eu me embrenhar ali no meio da Amazônia, ninguém vai chegar lá. Não, temos que fazer a mesma coisa que Asaf fez. Ele entrou no santuário, ele tomou a atitude de encarar Deus e simplesmente se derramar perante ele, se abrir diante dele, abrir seu coração, abrir a sua alma diante de Deus, falar para ele das suas fraquezas, como nós devemos fazer diariamente, diuturnamente. Temos que agir desta forma. Precisamos nos apresentar a Deus desta maneira, para que possamos ser cheios dele, para que possamos ter essa mesma forma de encarar a vida que Asaf teve, que mudou ele completamente, e que o levou, que permitiu que ele encarasse as situações que vieram para frente. Depois vocês leem o restante do texto e vocês vão perceber a forma como Asaf lidou com tudo isso. Era um outro camarada, ele estava pronto para isso. E a maneira que a única forma de nós conseguirmos fazer isso é agindo desta maneira, entrando no santuário de Deus. E esse é o segredo, meus irmãos. Foi isso que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje, para que nós meditássemos nisso. Precisamos entrar no santuário de Deus e agirmos como Asaf agiu. Fazermos da forma como ele fez. Ele tomou uma atitude, ele decidiu fazer isso e as coisas mudaram para ele. A partir daquele momento ele teve a estrutura de que ele precisava ter para poder encarar os momentos que chegaram, que vieram. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Amém.